Olha, muita gente pediu, chamou para ela vir de novo e ela está aqui, a doutora Graziela Caproni, ginecologista. Hoje nós vamos falar de trombose relacionada ao uso de pílula anticoncepcional. É o nosso quadro Saúde Agora. Graziela, boa noite. Como está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui. Obrigada a vocês por terem lembrado de mim. Joia. Você pode participar conosco, 2534-1234. Pode mandar o WhatsApp também para tirar alguma dúvida e vai participando conosco aqui, tá bom? Doutora, para a gente ficar a par, né, o tema hoje, né, é falar um pouquinho da questão da trombose e da pílula anticoncepcional. É fato isso de estar relacionado? É fato, tá? Mas esse é um fato que já é conhecido no meio médico há bastante tempo, mas agora em tempos de Facebook, de rede social, ganhou uma conotação um pouco maior, né? Então, o que é real nessa história? Os anticoncepcionais, a maior parte deles é composta por dois hormônios, um chamado estrogênio e um chamado progesterona. Então, o componente estrogênio das pílulas anticoncepcionais realmente podem elevar o risco de trombose. Só que para que isso aconteça, tem que existir alguns fatores de risco identificados para que a gente possa prever que uma paciente vai ter trombose relacionada ao anticoncepcional. Então, quais são esses fatores de risco? Obesidade, hipertensão, diabetes, paciente que é acamado muito tempo, que não tem uma mobilização adequada, uma paciente obesa, né? Então, um paciente que tem uma história familiar de trombose importante, a mãe, a irmã, parentes muito próximos tiveram. Então, essas pacientes não são pacientes boas, candidatas a usarem estrogênio. Tá? Então, essa é a verdade, né? A gente não consegue dizer quem vai ter trombose, nós médicos não conseguimos falar isso, mas a gente consegue identificar grupos de risco. Essa deve tomar ou essa não deve tomar, né? Agora, sim, uma coisa que eu acho importante a gente salientar e que deve ficar bem claro é que quando a gente fala em aumento de risco, esse aumento é muito pequeno, né? Muito pequeno mesmo. A gente tem um risco infinitamente maior de ter trombose durante a gravidez e as 6 semanas depois do parto do que a gente ter trombose tomando anticoncepcional, né? Então, o que acontece, que eu sempre comento isso no meu consultório com as pacientes, é que assim, quando acontece uma trombose numa paciente jovem, pode ter consequências muito graves, né? Morte por embolia pulmonar também. Então, é muito grave. Mas tem que se ficar claro que é uma coisa pouco comum, tá? Não é esse alarde todo que a gente vê na internet, né? Então, isso é a primeira coisa que eu acho importante a gente falar. Que o médico, então, a gente não sabe quem vai ter, mas a gente deve desconfiar das pessoas que podem vir a ter, né? Isso é uma coisa. Um segundo dado bem importante é que, assim, o risco maior da gente ter trombose relacionado ao anticoncepcional, ele é maior nos 2 primeiros anos de uso. Depois desses 2 primeiros anos, o risco automaticamente vai caindo, tá? Então, isso quer dizer o quê? Às vezes chega a paciente e fala assim, doutora, eu dei um descanso na minha pílula. Eu tomava 5, 6 anos e resolvi parar um pouquinho para descansar. Isso é legal? Não, tá? Porque a hora que você para de tomar, se você reinicia posteriormente, o seu risco eleva de novo por mais 2 anos. Então, eu digo sempre que a gente para de tomar anticoncepcional em 2 situações, em 3. Ou se a gente ficou intolerante a ele por algum motivo, ou se a gente passou a ter alguma contraindicação ao uso, ou se a gente quer engravidar. Fora isso, tem indicação de parar? Não tem, tá? E outra coisa importante também que eu acho que é legal a gente falar. Vamos supor que mesmo a gente explicando tudo isso para uma mulher, ela ainda se sinta muito insegura. Em relação à trombose. Às vezes acontece, adolescentes, principalmente as mães, ficam muito preocupadas e elas vêm no consultório apavoradas, né? Antes de a gente parar totalmente e execrar o anticoncepcional, vamos pensar o que a gente pode pôr no lugar, tá? Porque se a gente colocar um anticoncepcional somente à base de progesterona, tá? E daí a gente tem pílula, a gente tem o implante, a gente tem um DIU que se chama Mirena, a gente tem as injeções trimestrais,
o risco de trombose associado a esses métodos, né, é comparável ao risco que qualquer mulher que não usa anticoncepcional pode ter, ou seja, não existe risco, tá? Então, isso é importante a gente salientar, porque de repente a gente acaba falando, eu tenho medo de ter trombose e não vou tomar, e acaba tendo uma gravidez indesejada, né? Num momento que a gente também sabe que a própria gravidez pode levar ao risco de trombose. Então, assim, esse assunto ele tem sido bastante dito, muito comentado por aí, mas é muito importante que a gente saiba aquilo que acontece de fato, que isso seja claro pra gente não entrar em pânico sem necessidade, né? E também não incorrer no risco de uma gravidez indesejada. Agora, doutora, o uso do anticoncepcional, ele tem uma idade específica que é aconselhável usar? Não. Ele tem um período, né? São algumas dúvidas, assim, uma data para se iniciar e há a possibilidade de um organismo da mulher acostumar, do tipo não dar efeito? Não dar efeito no sentido do quê? De não prevenir gravidez? De não prevenir gravidez. Na verdade, assim, primeiro, não existe uma idade para se começar a usar, tá? Vamos pensar ele como contraceptivo, né? Como método anticoncepcional, a gente vai usar quando a paciente iniciar a atividade sexual. Correto. Mas às vezes a gente usa também como regulador? Como uma maneira de regular a menstruação, né? E às vezes a gente acaba fazendo isso um pouquinho antes do início da atividade sexual. Sim. Então o problema não é o início, tá? Quando a gente vai começar. Sempre o problema é a gente respeitar indicações e contraindicações. Não havendo contraindicação formal, tá? Não tem essa idade limite, né? Agora, até quando a gente mantém, né? Com embasamento científico até 52 anos, tá? Esse é o tempo limite. Lembrando sempre que as mulheres que fumam e tomam anticoncepcional com estrogênio, tá? O grande risco é o não fumo. É o fumo, somente o fumo, né? São os outros fatores de risco que eu comentei. Obesidade, hipertensão, diabetes, que não são contraindicações absolutas, mas são situações que a gente pensa, poxa, essa paciente é uma paciente de mais risco, vamos ver melhor o método para ela, né? Agora, o tabagismo, o cigarro, tá? A partir dos 40 anos, ele passa a ser uma contraindicação absoluta para anticoncepcionais que contêm o estrogênio na fórmula. Então, existem outros, lembrando sempre, né? Não quer dizer que aquela mulher não vai poder usar anticoncepcional mais, mas ela deve usar um anticoncepcional que contenha somente progesterona, né? Então, vamos colocar assim, o tempo limite é os 52 anos, tá? Ou a gente interrompe sempre que houver passe a haver alguma contraindicação, né? E não existe isso não de assim, o meu organismo acostumou e eu engravidei porque acostumou, né? O que a gente também tem que ter em mente sempre é que os anticoncepcionais têm um índice de falha, eles não são 100%, mas são muito próximos a 100% se usados de maneira correta, tá? Correto. Então, usar de maneira correta é o quê? Tomar no mesmo horário, não esquecer de tomar, né? Não pular dia. Hoje eu esqueci, amanhã eu tomo 2. Lembrar sempre que se a gente esquecer de tomar por um período superior a 12 horas, a gente tem que usar um método auxiliar, tem que usar preservativo, porque a gente não está idealmente protegida, né? O que pode acontecer é que às vezes, durante o uso do anticoncepcional, a mulher pode apresentar uns escapes, uns sangramentozinhos, mesmo tomando o anticoncepcional. Isso a gente chama de escape, na maioria das vezes são escapes, não tem a ver com o uso prolongado, mas tem a ver com uma situação que o anticoncepcional faz, ele atrofia o endométrio. O endométrio é uma camadinha de dentro do útero. Sim. E o uso prolongado do anticoncepcional faz com que essa camada fique muito fininha. Então eu digo assim, parece uma casquinha de ferida. Qualquer coisa faz ele sangrar. Então o endométrio das pacientes que tomam há muito tempo fica assim. Então eventualmente ela pode sangrar, tá? Mas isso não quer dizer, se ela estiver tomando direitinho, isso não quer dizer que esse sangramento está aumentando o risco dela engravidar. Perfeito. Tá? Outra coisa, deixa eu aproveitar e falar, é que assim, quando a gente utiliza o anticoncepcional há muito tempo, pode acontecer de eventualmente na pausa do anticoncepcional a gente não apresentar sangramento. É uma situação relativamente comum. Estima-se que com algumas pílulas, 40% mais ou menos das mulheres, neste tempo de descanso da pílula,
não vão ter menstruação, tá? E isso quer dizer o quê? Que ela não tem o que descamar. Esse endométrio está tão fininho pelo uso da pílula que não tem o que descamar e não tem menstruação, tá? Então, se a mulher está tomando o anticoncepcional direitinho, respeita horário, não pula dia, e acontecer de na pausa ela não sangrar, não precisa ficar em pânico, tá? Porque é uma situação bastante frequente. Agora, se ela esquece, se ela não tem certeza que ela tomou corretamente ao longo do mês, aí é diferente, vale a pena fazer um teste de gravidez para confirmar que não está grávida, tá? Perfeito. Mas eu acho que essas coisinhas aí, a gente falar isso, acho que é importante, porque são coisas do dia a dia que acaba deixando bastante dúvida para as mulheres. Perfeito. Participação pelo nosso telefone 2534-1234, pelo WhatsApp e também pela página do Facebook. Está chegando pergunta, né, Maria? Está chegando pelo WhatsApp, doutora Fabiana. Ela quer saber o seguinte, olha, boa noite, doutora, tomo pílula desde os meus 15 anos, agora tenho 45. Será que corro mais risco de ter trombose? Fabiana, olha só. Qualquer mulher, depois dos 40 anos, ela tem uma elevação do risco de trombose, sim, porque a gente começa a ser uma fase de maior risco para hipertensão, para diabetes, para aquilo que a gente chama de comorbidades, né? Então, embora não seja uma contraindicação absoluta, se você não toma, se você não é fumante, tá? O que eu sugiro? Discuta com o seu médico, tá? Porque existem anticoncepcionais novos, tá? Que eles têm hormônios mais fisiológicos, mais próximos daquilo que a gente produz. Então, teoricamente, com um pouco menos de risco, tá? E existem também as pílulas só com progesterona, cuja eficácia é exatamente igual, tá? Sem elevação do risco de trombose. Estamos ao vivo no quadro Saúde Agora, do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba, o quadro que há mais de 5 anos aqui traz informações para o público de Piracicaba e região. Se tem alguma dúvida, você pode participar conosco. Hoje, doutora Graziella, ginecologista, estamos falando sobre o uso do anticoncepcional, mas você pode tirar outras dúvidas também. 2534-1234, você pode participar conosco. Diga, Maria. Neto, também pelo Facebook as pessoas estão elogiando aqui a participação da doutora Graziella. Você pode também deixar a sua pergunta lá. Se você está assistindo de fora de Piracicaba, pode mandar aqui o seu recadinho, a sua pergunta para a doutora, aqui pela nossa transmissão pelo Facebook também. Doutora, tem uma situação há um tempo atrás, acho que é legal a gente retomar isso daí, que hoje o controle está muito maior, né? Foi as pílulas de farinha, né? Nossa. Lembra disso, Lembro, né? A gente está vivenciando agora a questão da carne e outras tantas coisas que estão vindo por aí, teve o leite, né? Mas poucas pessoas lembram desse problema de saúde pública que são as pílulas, né? Sim. Isso acabou caindo, assim, o uso. Você sentiu na época que as pessoas aumentou um receio ao usar o anticoncepcional? Você acha que isso já passou? Acho que sim. Já não tem mais. Na verdade, assim, sempre surgem algumas coisas que deixam todo mundo em pânico por um tempo, e agora a bola da vez realmente é a trombose com o anticoncepcional. Eu me lembro, sim, porque eu estava na faculdade, eu me lembro exatamente da Microvilar, era Microvilar na época, né? E também já teve o tempo que o hormônio dava câncer também de mama, então já teve, eu acho assim, essas coisas eventualmente vão acontecer mesmo, vão aparecer, né? Eu acho que o legal dessa história toda é que acaba tendo ciência por detrás disso. Porque daí as pacientes começam a correr atrás das informações e a gente vem também a público, eu, os colegas todos, para falar aquilo que é verdade e aquilo que não é, né? Na época, a questão do anticoncepcional é que acho que foi um problema de laboratório, né? Foi esse o comprometimento do anticoncepcional. Com certeza houve pânico na época, porque eu me lembro, mas hoje não. Hoje essa situação está corrigida, porque é difícil ter filho, né? É oneroso, então as pessoas estão pensando um pouco mais a respeito e estão se cuidando. Então, acho que pelo menos na minha prática, isso é superado. E o pensamento machista, né? A gente sabe que é o cuidado, claro, a questão da mulher, casal, né? O casal, né? Sim. Mas por vezes eu já ouvi relatos assim, que a mulher ela deixou de usar para engravidar, que ela ficou à frente disso, ela fez propositalmente, ela deixou de tomar a pílula para engravidar. Ou, da outra maneira, assim, puxa vida, só a mulher
tem que estar à frente disso? Acho que os dois têm que fazer alguma coisa, né, em relação a... como é que isso... Você chega a conversar sobre isso, Graziela, no consultório? Que a responsabilidade é do casal? Sim. A gente, em termos de anticoncepção, a gente sempre fala na dupla proteção, né? Dupla proteção é o quê? A mulher usa um contraceptivo e o homem usa preservativo. Que isso dá o 100% de segurança, sem aumentar também o risco de doenças sexualmente transmissíveis. Mas eu acho que assim, isso é muito cultural, né? A gente vive num país pobre, infelizmente, e isso é um aspecto, é como os homens ainda, apesar... Muito machista, né? Muito machista. Ainda existe um tabu em relação à vasectomia, né? Todo mundo sabe que a vasectomia não tem o efeito colateral que os homens imaginam que possa ter, né? De eles não conseguirem mais ter ereção, né? Com a virilidade, e mesmo assim a gente ainda escuta essa conversa, né? Então, eu acho que socialmente falando, do ponto de vista social, conforme a sociedade vai se organizando e a gente as pessoas vão estudando, vão lendo, vão se informando, vão tendo acesso à informação, as coisas tendem a ficar mais claras, né? Mas ainda tem, certamente, ainda tem, o homem ainda acha que é tudo responsabilidade da mulher, ainda tem bastante isso, sim. Pergunta chegando então com a Maria, diga lá, Maria. Doutora, uma pergunta interessante aqui da Cristina, a dúvida dela é o seguinte, olha... tenho que parar o uso do anticoncepcional quando for fazer uma cirurgia bariátrica? Como é que ela chama? É a Cristina. Cristina, é assim, ó. Toda vez que a gente vai fazer uma cirurgia, tá? E a gente vai ficar imobilizado por bastante tempo, e parte do princípio que a bariátrica vai acontecer isso, né? A gente tira o estrogênio do anticoncepcional que a paciente usa, né? Então, o que na bariátrica a gente sempre fala? É importante, antes mesmo de você fazer a cirurgia bariátrica, você está discutindo com o seu ginecologista qual é o melhor método para você daqui para frente, né? Porque, como na cirurgia bariátrica a gente mexe no intestino, né, no estômago e no intestino, a absorção da medicação fica comprometida, né? E aí, a pílula por via oral não é mais o método mais indicado para você usar. Então, eu sugiro que você, nesse preparo, nesse tempo que você está se preparando para a cirurgia, isso seja discutido com o seu médico. Porque sempre que a gente está nos extremos de peso, ou para mais ou para menos, a gente corre o risco de ter um pouco de dificuldade para engravidar, de não ovular. Vamos pensar que você, Cristina, vai fazer a cirurgia e vai ter uma perda aí de 20, 30, 40 quilos. Se você não ovulava corretamente, você vai passar a ovular. Então, se você não tiver com um método anticoncepcional adequado, seu risco de engravidar é maior, tá? Então, sugestão, discuta isso antes da cirurgia, considerando que a via oral não é mais a preferencial para você e considerando que na bariátrica você vai ficar acamada por um tempo ou com a mobilização mais restrita, então o estrogênio deve ser evitado para você. Perguntar, quando a pessoa para com o anticoncepcional, de repente ela parou, não quero mais tomar, o motivo dela, né, enfim, o do casal, e ela resolve, tem que voltar a tomar. Há necessidade de ela voltar ao ginecologista para conversar, tem que trocar o remédio, ela volta a tomar aquele mesmo que ela parou, começa uma caixinha nova, como é que funciona? Se ela parou por conta própria, que isso eu já falei para vocês, não, a gente deve evitar, porque a hora que você para e reinicia, você volta para os 2 anos de risco de trombose. Se ela já vinha tomando, estava bem adaptada e nesse período não passou a ter nenhuma doença, né, que possa contraindicar o método, ela pode voltar a usar aquele que ela usava anteriormente. Sim. Só lembrando que sempre que a gente inicia um método hormonal ou sempre que a gente para de usar, tá, o organismo precisa se adaptar a essa mudança. Então é muito comum, quando a gente começa nos 3 primeiros meses, o paciente ter um sangramento um pouco irregular, ter um pouco de dor na mama, sentir um pouco de náusea, né? E muito comum também, quando a gente para de tomar, a gente ficar com a menstruação um pouco irregular, vindo a cada 15 dias ou atrasando um pouco. Então esses fatos eles são bastante comuns, né, e esperados, porque quando a gente toma o anticoncepcional,
É como se a gente estivesse enganando o nosso organismo, né? Eu estou recebendo hormônio, então o meu organismo pensa, eu não preciso produzir. E aí ele leva um tempo para entender a ordem de novo, que não tem mais hormônio lá dentro e que ele precisa voltar a trabalhar. Então, normalmente, esse tempo médio é de 3 meses. Perfeito. Diga, Maria, última pergunta, vai lá. Acho que é mais um agradecimento. Pois não. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver o nome da nossa amiga. É a Silvia, do Bairro Alto. Ela diz: boa noite, tudo bem a todos? Primeiramente, parabéns à doutora pela explicação. Eu tomei anticoncepcional por mais de 30 anos, nunca dei pausa. Nunca fiquei doente. Em compensação, minha filha, com 22 anos, teve embolia pulmonar. Quase morreu, mas graças a Deus ela está bem, mas com grandes sequelas. Ela tem hipertensão pulmonar, é cardíaca, faz tratamento há 14 anos aqui em São Paulo, né? Mas não pode ter filhos, o que é uma pena. É a nossa amiga Silvia, doutora, do Bairro Alto. É um comentário, né? É um comentário, né? Então, olha, até eu lembrei de uma coisa que eu quero falar também. Hoje em dia, muitas pessoas perguntam pra gente se tem algum exame que possa ser feito para detectar o risco de trombose. Sim. Então, assim, vamos deixar claro isso também, que não existe isso no quesito anticoncepcional, tá? Porque existem algumas doenças chamadas trombofilias que elas elevam o nosso risco para trombose. Só que a maioria das tromboses, elas não são detectáveis, elas acontecem por mecanismos outros, externos. Então, se eu fizer um exame e der negativo para trombofilia, isso não quer dizer que eu não vou ter, que eu posso ficar sossegada que eu não vou ter. Então, esses exames, eles são, infelizmente, eles são proscritos, eles não têm qualquer indicação de serem feitos, né? Eu sinto pela sua filha, viu, Silvia? Porque realmente 22 anos é uma judiação, é o que eu falei, né? Infelizmente, são poucos os casos, mas quando os casos acontecem, eles são realmente bastante graves, né? As sequelas são muito graves. E por isso vale a pena a gente sempre lembrar da importância das contraindicações, da gente desconfiar, né? Minha paciente a mãe teve trombose, a irmã teve trombose, ela é uma boa candidata? Não, ela não é. Talvez ela tenha uma mutação que favoreça o risco de trombose, né? Agora, às vezes, infelizmente, isso não é identificado, né? A gente não consegue, do ponto de vista médico, identificar e acontece. Acaba acontecendo, É né? isso. Gisela, muito obrigado pela sua participação. Você, sempre uma aula aí, você esclarece muito bem. Obrigada. E eu admiro muito o jeitinho que você fala. Eu queria muito agradecer. simpático e a gente sabe que chega ao público, viu? Eu queria agradecer também a oportunidade de vir aqui, o hospital Obrigado. que me lembrou de mim, de vocês, e dizer, eu até falei para Maria, toda vez que eu venho aqui, sempre aparece alguém no meu consultório, doutora, eu vi você lá e tal. Então eu também queria agradecer a oportunidade. Tá? Muito obrigado, obrigada. viu? Obrigada, contem comigo quando Joia. puder. Bom feriado. Obrigada. Bom feriado. Obrigada.